Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio do podcast Além da Visão. Eu sou a Malba Valentina, eu sou a head de relacionamento médico do Hospital de Olhos de Palmas. E hoje a gente quer trazer um tema muito importante, especialmente para quem está vivendo a fase da gestação ou tem bebês na família. Você já ouviu falar em retinopatia da prematuridade? Esse episódio é um alerta e também um convite. O cuidado com os olhos começa desde os primeiros dias de vida. Mas antes da gente começar, eu já quero aproveitar, pedir para que você se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram, @HOPalmas. Assim, você não vai perder nenhum dos nossos novos conteúdos. Vamos então para mais um episódio? Olha, nos últimos anos, temos visto muitas mulheres optando por engravidar cada vez mais tarde, né? E seja por questões profissionais, emocionais, ou pela busca de uma estabilidade financeira, uma questão assim, realmente psicológica, essa decisão tem se tornado cada vez mais comum. Mas junto com essa escolha, também surgem alguns riscos, entre eles o parto prematuro. Um estudo publicado pela Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia em outubro de 2024 mostrou que mulheres com mais de 40 anos apresentam maiores taxas de prematuridade em comparação com outros grupos mais jovens. A boa notícia é que, graças aos avanços da medicina, a taxa de sobrevivência dos bebês prematuros aumentou bastante. E é justamente por isso que precisamos olhar com mais atenção para as condições de saúde que afetam esses pequenos, como a retinopatia da prematuridade. Bom, eu quero então apresentar a vocês o nosso convidado de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós vamos receber o Dr. Giuseppe Gracioli, especialista em retina e vítreo aqui no HOP. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Valentina. É um prazer estar aqui conversando com você e estar falando de um assunto que é super importante, como você falou, e também, ao mesmo tempo que é importante, ele é pouco falado, né? Porque é uma coisa bastante específica, né? Não, uma parte específica dos recém-nascidos, né? Não são, obviamente, são todos, são apenas os prematuros, mas tem que ser abordado, tem que ser conversado bastante. É muito importante isso tudo. Obrigada, doutor, pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Então, vamos levar conteúdo de qualidade para o nosso público? Vamos lá. Doutor, me explica então, assim, basicamente, o que é a retinopatia da prematuridade, como é que ela se desenvolve, né? E por que então que ela é comum, nos bebês prematuros, né? Então, assim, quando a criança nasce a termo, que a gente fala que são os 9 meses, né? Ou um pouquinho mais científico, né? O médico fala que são as 40 semanas, o olho da criança já está formadinho naquele momento. Só que quando a criança nasce com 8 meses, 7 meses, né? Que seriam aí 36 semanas gestacionais, ou 34, 32. E aí o olho não nasce formado, né? Ele nasce com uma imaturidade dos vasos da retina. Então, basicamente, assim, do ponto de vista bem facinho, assim, os vasinhos da retina, eles iniciam lá no nervo do olho, né? Que é na porção bem de trás do olho, e eles vão crescendo até a periferia da retina. Então, esse processo com 40 semanas, ele está ok. Agora, quando nasce com menos de 40 semanas, 36, 34, 32, os vasinhos eles ficam muito perto do nervo, ou seja, muito no comecinho, e tem uma grande parte da retina que está sem vasos. Então, a gente fala que tem uh, dois tipos de retina no prematuro. Tem a retina que é vascularizada, ou seja, que ela tem vasos, que está boa, Certo. e tem a avascularizada, que aí não tem vasos, né? Então, isso aí gera várias consequências, né? Entre elas, um risco aí de ter hemorragia vítrea, hemorragias dentro do olho e, eventualmente, até consequências maiores. Entendi, doutor. E me diz, como é que é feito esse diagnóstico? Diagnóstico é assim. O neonatologista, que é o pediatra especializado nesse período aí após o nascimento,
ele vai verificar quais crianças apresentam um risco de ter essa tal de retinopatia da prematuridade. Certo. Então, não são todas as crianças que precisam fazer o exame, né? Esse exame é o teste do olhinho? Não é o teste do olhinho. É um teste um pouco mais aprofundado, um pouco mais complexo que o teste do olhinho. Certo. Então, o neonatologista ele vai avaliar e vai ver quais crianças apresentam o risco de ter retinopatia da prematuridade e aí vai solicitar para o oftalmologista examinar a criança. Então, o que o oftalmologista vai ver? Né? Ele vai verificar até onde que cresceram os vasinhos, né, do fundo do olho, né, que tem aquela parte da retina que é vascularizada. E aí ele vai ver se essa transição, ela para retina que não está vascularizada, se ela está com algum sinalzinho de prognóstico ruim. Certo. Então, assim, existem daí as classificações da doença, a gente tem o estágio 1, estágio 2, e aí o oftalmologista vai verificar, né, se está bem no comecinho lá, perto do nervo óptico, que é ruim, ou se já está bem no finalzinho, perto da retina periférica, que é uma coisa boa, e aí vai ver se é necessário fazer alguma intervenção ou não. Entendi. E é um teste obrigatório para o prematuro? Obrigatório no Brasil para todas as crianças que nasceram com menos de 1,5 kg, que é bem pouquinho, né? Que é uma Certo, criança muito prematura, bem frágil. ou menos de 32 semanas, que seria assim os 7 meses, né? Entendi. Então, assim, todas essas crianças, né, as que preencheram esses critérios, ou às vezes nem preencheram o critério, mas o neonatologista está com aquela pulguinha atrás da orelha e está pensando que ali pode ter dado algum problema. Às vezes a criança, por exemplo, teve um uso de antibiótico muito grande, teve uma necessidade de uso de oxigênio muito grande, que é um fator de risco, o oxigênio. E aí ele também, mesmo fora dos critérios, às vezes o neonatologista solicita. Entendi. E aí o oftalmologista entra na jogada lá para examinar. Geralmente esse exame é feito quando a criança está com uns 30 dias de vida. Ou seja, não é logo que nasce, naquela primeira semaninha, igual é o teste do olhinho que a gente estava falando. Esse é um teste que tem que ser feito num tempo específico e por um profissional que esteja acostumado a fazer esse exame, né? Porque é uma coisa bastante rara, então assim tem que ter, digamos, tem que ter a mão ali para examinar, né, para conhecer direitinho e poder indicar o tratamento correto quando é necessário. Entendi. E aí, nesse caso, o médico oftalmologista é que faz o próprio exame. Exato. Ele é chamado Ele é para chamado. fazer o Então, exame. o que acontece? No mundo ideal, todas as UTIs neonatais, elas devem ter um oftalmologista que vá lá de rotina, assim. Tem um oftalmologista da Certo. unidade, né? Que vai, tipo assim, uma vez por semana e faz os check-ups dessas crianças. Por quê? Porque, além, é claro, da retinopatia da prematuridade, tem outras doenças também que podem acontecer com crianças, sejam prematuras ou não. Catarata congênita, alterações na própria formação do olho, Entendi. infecções, sífilis, toxoplasmose. Então, é muito importante ter isso. E aí, quando o oftalmologista identifica que existe a retinopatia da prematuridade, ele vai ter que acompanhar essa criança a cada semana ou a cada 2 semanas, ou mesmo indicar um tratamento quando necessário. Então tem que ter um exame seriado, né? Um exame de rotina feito direitinho para poder fazer um diagnóstico precoce, né? Quando existe necessidade de tratamento, porque essa doença, ela em alguns casos, ela evolui mal. Entendi. Ela pode evoluir para descolamento de retina. Então a gente está assim numa situação que, imagina assim, a família inteira está passando aquele processo, né? Sabe que o nenê é um pequenininho, é frágil, tudo, já tem problema pulmonar muitas vezes, né? Está sob ventilação mecânica mas assim, imagina que o restante tudo está dando certo. Só que essa questão ocular está sendo, digamos, negligenciada, não está sendo né, feito um diagnóstico acompanhado. E aí imagina uma criança que vai assim ter uma boa saúde sistêmica, mas vai ter um prognóstico visual ruim. Então isso é muito triste, né? Então é importante estar toda a equipe, né? Então, multidisciplinar, né? É multidisciplinar, exatamente. Entendi. Tanto o obstetra lá, evitando parto prematuro, quem faz a recepção da criança, né? Logo no nascimento ali, tendo todos os suportes necessários, neonatologista,
cuidando da nutrição e tudo mais, equipe de enfermagem, fisioterapia, cuidando do pulmão, e o oftalmologista cuidando desse detalhe do olho. Falando em pulmão, eu me atentei para a questão do oxigênio. Existe uma relação? Sim, então assim, retinopatia da prematuridade. Principal fator de risco, ser prematuro. Né? Essa Certo. doença ela não acontece com quem nasceu de 9 meses. Perfeito. Não acontece, tá? Tá. Ela acontece antes, quem nasceu antes. E aí o segundo fator de risco principal é o uso do oxigênio. Então, a criança que usou muito oxigênio, que precisou usar, porque se ela não usasse, ela iria ter um desfecho ruim, né? Uhum. Ela vai ter um risco aumentado de ter retinopatia da prematuridade. Então, assim, a gente não pode deixar de dar oxigênio para a criança, porque senão ela não vai desenvolver, ela pode ir até a Por conta óbito. da insuficiência respiratória. Exatamente. Só que se a gente ofertar demais, ela começa a dar problema no olho. Então, existe, assim, Olha, um nível ali que os neonatologistas já estão estão sempre acostumados, né? prestando atenção, um alarmezinho lá na UTI neonatal está sempre apitando, seja para mais ou seja para menos, Entendi. né? Para deixar o nível sempre correto. E o que você falou ali no início, né? Hoje em dia as mulheres estão tendo filhos mais tarde, é exatamente esse ponto, né? Então, além disso, né? As UTIs neonatais estão ficando cada vez melhores. Né? Então, assim, Ótimo. o cuidado com o recém-nascido está melhorando demais. Assim, a gente pega 10 anos atrás, uma criança de, sei lá, 1,6 kg, 1,7 kg, tinha um índice de sobrevivência menor que hoje. Entendo. Hoje, 1,2 kg, criança fica Tem bem uma boa demais, perspectiva, né? quilo, né? Assim, eu já acompanhei vários casos de crianças assim, que nasceram com 900 gramas, 800 gramas, assim, no limite, assim, e evoluíram super bem. Então, as UTIs estão melhores. Então, a doença, ela acontece mais, porque ela está ligada à prematuridade. Entendi, doutor. Quando diagnosticada a doença, como que é feito o tratamento? Beleza. Então, é assim. Existem duas formas de tratar, né? Tem o que a gente precisa fazer? Assim, a parte que está sem vascularização da retina, Certo. ela está secretando lá substâncias que sinalizam para que haja um crescimento de vasos. Imagina, tem uma parte que não tem vaso de sangue, ela está mandando sinalzinho, a bandeirinha assim, ó, tem que crescer vaso, porque senão eu não vou, assim, ter um desenvolvimento, né? E essas substâncias, elas fazem o crescimento dos vasos, só que muitas vezes de uma forma desordenada. Então, crescem nas crianças prematuras que têm uma retina sem vascularização muito grande, uns vasinhos de sangue muito frágeis. Entendi. Que podem sangrar. Né? E se sangra, pode dar descolamento de retina. E se dá descolamento de retina, pode levar, última consequência, a cegueira. Então, assim, tem dois tipos de tratamento. Ou a gente faz um tratamento que é o laser, que a gente vai lá e cauteriza a retina que não tem vasos, tá? Ou a gente bloqueia a bandeirinha, bloqueia a substância que está chamando o neovaso. Então, esse bloqueio é através de um medicamento que a gente injeta dentro do olho. Né? Ele é um medicamento super moderno, é feito por bioengenharia, né? É um anticorpo, né? E aí ele tem essa capacidade de bloquear aquele sinalzinho que está chamando os vasos de sangue a não se proliferarem, e aí com isso a gente consegue ter uma vascularização mais benigna, mais Saudável. fisiológica, saudável. Entendi, Exatamente. doutor. E isso é feito no recém-nascido a partir de que idade ali? Então, geralmente é assim. O exame vai começar, vamos imaginar assim, que nasceu com 32 semanas, né? Então, ele vai fazer o primeiro exame para ver se tem retinopatia da prematuridade com umas 38 semanas, né? Certo. E aí o oftalmologista vai ficar acompanhando semanalmente, ou a cada 15 dias, essa criança. Então, muitas vezes, quando ele vai tratar, é quando ele já está com aquelas 40 semanas corrigidas, né? Então, vai tratar quando a criança deveria estar nascendo, né? Ou seja, naquele tempo que já está com 40 dias, já está com 60 dias, eventualmente, Entendi. ele vai tratar. E o oftalmologista vai decidir qual que é o tratamento mais adequado, né?
Então, assim, quando o... É claro que tem muitos mais detalhes do que isso, assim, mas basicamente, assim, quando a doença está muito pertinha lá do nervo do olho, significa que ficou uma área de sem vascularização muito grande, Grande. né? E aí, o tratamento com laser não é legal, porque o tratamento com laser é um tratamento destrutivo, realmente se queima É a uma retina, é cauterização. uma cauterização. Então, nesses casos, o uso do remédio que inibe o crescimento de vasos, ele é mais legal. Agora, por que não usar para todo mundo, então, evitar o tratamento destrutivo, né, que é o laser, e só fazer o tratamento do remedinho? Só que a gente tem que lembrar que esse remédio, ele é um inibidor de vascularização. E a criança, o recém-nascido, é uma criança que está com o cérebro em formação, está com todos os outros órgãos em formação. Certo. Então, se um pouquinho dessa substância que a gente coloca lá dentro do olho migrar para o sistêmico, também existe um risco aí da criança ter consequências sistêmicas. Então, a gente está sempre assim, É minudoso, né? avaliando, sempre pensando assim, qual que é o melhor para aquela criança. Então, assim, doenças mais periféricas, muitas vezes a gente faz o tratamento do laser, né? Quando tem pouquinha retina para ser tratada. Agora, quando tem muita retina para ser tratada, daí é melhor o tratamento mesmo com a medicação. E às vezes os casos não evoluem da forma ideal, a gente pode até associar o tratamento. Isso eventualmente acontece, ou fazer o tratamento de novo. A criança já fez uma injeção intravítrea, já colocou o remedinho dentro do olho, tem que colocar de novo. Isso eventualmente Entendi. acontece, não é tão comum, mas pode acontecer. Doutor, então, o paciente que foi diagnosticado com a retinopatia da prematuridade, ele vai ter que passar por acompanhamento com o retinólogo a vida toda? Não, não, Como assim, funciona esse então assim, acompanhamento? o retinólogo, ele vai entrar aí nesse período da vida da criança até a doença regredir completamente, tá? Certo. Porque assim, no momento que a retina ela foi vascularizada até o finalzinho, ou até aonde foi cauterizado com laser, acaba-se o risco de ter doença. A doença não volta, né? Então, a partir daquele momento, né, que geralmente aí vai ser, a criança vai estar uns 3 meses de vida, né? O retinólogo, que é o médico que tem mais Uhum. conhecimento dessa parte, ele muitas vezes vai pedir para a criança, para os pais, né, levar a criança, daí, a partir de então, num médico oftalmologista Certo. Um que seja um oftalmopediatra. oftalmopediatra. Por quê? Porque essas crianças que têm a retinopatia, ou que tiveram a retinopatia da prematuridade, elas têm um risco um pouco maior de ter miopia, de ter astigmatismo, de ter eventualmente o estrabismo. Então, elas precisam de um acompanhamento mais Entendi. intenso. Não é igual a criança que nasceu com 40 semanas, com 9 meses. Entendi. Então, isso vai abranger todas as demais subespecialidades da oftalmologia, né? É um Isso, acompanhamento completo, né? principalmente a retina e a pediatria, com certeza. Entendi, doutor. O senhor estava falando dos pais, né? E aí eu me atentei. Qual que é o papel da família, né? E dos pais nesse contexto da prematuridade? Existe alguma forma de se prevenir esse tipo de acometimento do bebê prematuro? É possível, fazer algum tipo de prevenção desse diagnóstico? Então, a prevenção, ela começa na decisão de ter o filho, né? Uhum. Então, vai buscar todo um acompanhamento super adequado no período gestacional com o Certo. obstetra. E conforme a gente falou, quem faz a recepção da criança, o pediatra, vai ter que cuidar muito bem, se for uma criança prematura. O neonatologista vai cuidar ao máximo para deixar o cérebro da criança desenvolvendo bem, ou seja, dando oxigênio necessário, mas não dando em Uhum. excesso, né? Certo. E o oftalmologista vai fazer um diagnóstico precoce. Agora, o papel da família é assim, eu trabalhei durante mais de 10 anos, assim, num serviço público de uma maternidade, assim, aqui no estado, que é o Hospital Dona Regina, um serviço muito bom, assim, com profissionais excelentes. E a gente via, assim, que essa família, ela está super sobrecarregada. Por quê? Porque ela tem que levar a criança no
pediatra, quando ela, assim, tá naquele tempo, assim, de logo que recebeu alta, tem que levar no pneumo, porque o pulmãozinho também teve É alguma frágil. consequência, muitas vezes no neuro, né? E o oftalmologista, às vezes, ele fica assim, tem o teste do olhinho para fazer também. Então, às vezes, a gente até entende, assim, a família do interior, às vezes é difícil de estar vindo para a capital, para estar Entendo. fazendo, às vezes Dá uma escanteada no acontece isso, dá uma oftalmologista. escanteada, porque assim, parece que o teste do olhinho assim Não é não é tão tão importante. essencial. Mas nesse caso, e os outros casos, com certeza, mas nesse especificamente é super É importante, fundamental. porque ele pode ser a diferença entre uma criança que tem uma vida normal, que enxerga bem, e uma criança que tem uma deficiência visual. Existe alguma estatística, doutor, com relação a isso? Assim, a chance de tratamento com sucesso Uhum. desse diagnóstico, dessa doença é, é considerável? É alta a chance de tratamento, é super alta. Ah, que bom. Então, assim, desde que seja respeitado os protocolos de indicação de tratamento, a criança ela tem uma chance super boa de ter uma melhora sem sequelas. O problema é quando o diagnóstico é tardio, quando se por 2 semanas, por 3 semanas, meio que, sabe, Negligenciou. passou Uhum. aquilo e aí os vasinhos já se proliferaram, já sangrou e aí já É perdeu outro o tempo. contexto, né? É Já outro é. contexto. Entendi, doutor. Nossa, que tema esclarecedor. Que bom. É muito interessante a gente levar esse conteúdo de qualidade para as famílias de maneira geral, né? Principalmente nesse contexto de hoje em que temos mães realmente optando pela gestação num período bem mais tardio do que quando comparado a essa maternidade nas gerações anteriores, né? Então, esse conhecimento sistêmico da saúde gestacional e da saúde desse serzinho que está vindo ao mundo, né, que requer tanto cuidado, tanta atenção, é uma pauta sempre de muita relevância, né? Eu quero te agradecer enormemente, doutor, por ter estado aqui conosco, por ter contribuído com tanto conhecimento especializado. É, e queria também pedir assim, né? Se o senhor pudesse deixar uma mensagem, um conselho para todos que nos assistem, família, papais, mamães, ou de maneira geral, todo mundo tem um bebê na família e quer fazer uma boa sugestão, o que que o senhor diria? Bom, eu diria assim, conhecimento nunca é demais, né? Então, assim, por mais que a gente sempre confia nos serviços de saúde, mas tem que buscar as informações, né? Então, assim, checar, perguntar para o pediatra, assim, tá tudo ok? Como é que tá a questão ocular? Né? Perguntar para o oftalmologista, né, que foi lá examinar, e aí, como é que estão os crescimentos dos vasos lá do fundo do olho? Eu acho que nunca é em excesso esse diálogo entre a família e a equipe que está prestando assistência. Inclusive, quando existe esse diálogo, a família está junto, é muito melhor. Porque aí parece que tudo flui, né? Então, assim, a realização de exames é mais rápida, a família está engajada Engajado. ali. Então, o conselho de quem assistiu muitos Muitos casos casos. assim, é assim, fica a família junto, bem informada, falando o mesmo idioma, conversando bastante com a equipe, que isso é o ideal. Inclusive, doutor, esse encorajamento a estar ali questionando o pediatra neonatal, né? Porque às vezes eu insinto como leiga, né, que a autoridade médica, ela às vezes chega a ser inquestionável, Uhum. porque a gente deposita tanta confiança Sim, e a gente pode se sentir até constrangido em exato. ficar abordando o profissional médico no sentido do questionamento ali, se ele está realmente fazendo todo o amálgama de exames necessários, né? E a gente fica realmente assim, pisando em ovos. Isso. Mas é necessário, né, doutor? Não é um problema a família questionar, né? Com certeza não. Inclusive, para o médico é muito melhor aquela família questionadora, Participativa, né? participativa, Uhum. que aí o caso vai evoluir melhor, com certeza. E esse questionamento é um questionamento positivo, né? Não é assim uma cobrança, mas
um É um checklist, né? Um cuidado, né? cuidado, né? Vai muito também do tato, né? Com certeza. Da conduta da família. É isso, doutor. Muito obrigada Eu que por ter agradeço, à estado aqui disposição. conosco, né? O senhor é um médico oftalmologista tão querido na nossa equipe do Hospital de Olhos de Palmas. Obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui com o senhor. Obrigado, Valentina. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Além da Visão. Se você gostou, compartilha com alguém que está esperando um bebê, que tem filhos pequenos, ou mesmo que trabalha com a saúde materno-infantil. Lembre-se, informação correta salva visões, salva vidas. Siga a gente no Instagram, @HOPalmas, e fique por dentro dos nossos próximos episódios. Também no Spotify, o nosso podcast Além da Visão. É isso, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.